começa a distribuir, ele divide os pães, dá na mão dos discípulos, eles começam a dividir. E o texto vai dizer que eles começam, aleluia, a dividir os pães. Na divisão do pão, irmãos, é que o milagre foi acontecendo. Não foi no momento que Jesus cortou e botou no cesto, não. Foi no momento que eles estavam dividindo entre si. Isso estava demonstrando que a igreja ela vai multiplicar, ela vai funcionar, as coisas vão funcionar no momento que nós começamos a dar. A Bíblia vai dizer que é dando que se recebe. Se você doa, aleluia, você recebe. Aleluia, é dando que se recebe. E ali quando os discípulos começavam a distribuir os pães, ia multiplicando a ponto de alimentar uma quantidade de gente, aleluia, quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aleluia, 5 pães e 3 peixinhos, multiplicou para 5.000 pessoas. E de repente ali, aleluia, sobrou ainda 12 cestos de pedaços de pão. E terminando isso, que Jesus, que era a preocupação de Jesus, dispensar o povo com fome e para casa, suas casas, eles poderiam morrer no meio do caminho, poderiam desfalecer, mas Jesus ele tem preocupação conosco. Jesus jamais vai deixar você sair de um culto desse sem você sair com a sua vitória. Aleluia, sem você sair com alguma coisa na sua mão, porque a Bíblia vai dizer que Jesus não despede ninguém vazio. Eu não sei qual é a causa que te trouxe aqui nessa tarde, aleluia, mas eu quero te dizer que o dono da bênção está aqui, aleluia, e ele está disposto, aleluia, a ouvir o teu coração nesta noite e te abençoar. Basta crer, aleluia. E o texto vai dizer que Jesus chama ele e fala assim, olha, chama os discípulos para lá, atravessa para o outro lado, que eu ainda vou orar um pouco. Às vezes, irmãos, a nossa oração que nós fizemos há uma semana atrás, ela pode ser respondida hoje. A oração que nós fizemos há dias atrás, ela pode ser respondida hoje. Eu não sei o que você tem falado com Deus, aleluia, há tempos atrás, mas pode ser hoje o dia da tua vitória. Alguns dizem que, aleluia, que não é para a gente sair da fila. No céu não tem fila. Deus ele tem capacidade de ouvir todos ao mesmo tempo. Aleluia. E o texto vai dizer que Jesus sai para orar enquanto os discípulos atravessam o mar. E no momento que os discípulos entram no barco e vão para o alto mar, Jesus vai para o monte orar. E no monte, Jesus, na outra passagem, vai dizer que Jesus intercede pelos seus discípulos. Aleluia, Jesus sabia que ele coloca os seus discípulos à prova. Deus coloca ele e você à prova, irmãos, aleluia, para saber se verdadeiramente nós o amamos, se verdadeiramente, aleluia, nós queremos, aleluia, adorar ele em espírito e verdade. Ele prova a nossa fé. E o texto vai dizer que Jesus sobe para o monte, ora pelos seus discípulos, e à meia-noite, já na quarta vigília, a Bíblia vai dizer que houve uma grande tempestade, um grande vento. E o vento era forte, aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, que era a tempestade, o vento era contrário. Vento contrário, irmãos, aqui a gente costuma dizer, quem já trabalhou, foi pescador, como eu já fui, diz que vento contrário é vento sudoeste. Esse vento sudoeste, ele vira navio. Ele joga barco para fora, aleluia, para dentro de alto mar mesmo. Então a gente sabe que o que aconteceu ali, um vento contrário. E é interessante que Pedro, os discípulos, a maioria da profissão deles era pescadores. Eram homens que estavam acostumados com aquele problema, com aquela situação. Mas o texto vai dizer que eles ficaram com medo, eles temeram. Tem situação na nossa vida que às vezes a gente acha que vai dominar. Aleluia, e não conseguimos dominar porque a gente, aleluia, colocamos muita emoção nisso. Aleluia. Às vezes nós olhamos para o nosso problema e achamos, aleluia, que não tem solução. A Bíblia vai dizer bem claro para mim e para você. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Não é glória a Deus, aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que significa? Aleluia, que você pode chorar hoje, mas amanhã a certeza de alegria. Aleluia, Jesus, é verdade. Aleluia. Não vai, o choro não vai durar para sempre não, meu irmão.
Tem um dia, o tempo da alegria. Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Aproveita esse tempo que você está chorando para adorar a Deus. Aleluia. Deus santo, Deus de mistério. Que é na aflição. A palavra de Deus vai dizer de uma mulher chamada Ana. Foi 25 anos ela orando para ter um filho. Olha o mistério. 25 anos orando para Deus abrir a madre dela. Porque ela era estéril. Deus já fez ela estéril. O texto diz que Deus cerrou a dentro dela para não ter filho. E quando ela sobe de ano em ano para adorar o Senhor, no 25º ano, ela mudou a oração dela. Todo ano ela subia lá. Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero. Todo ano. Mas quando ela chegou no 25º ano, diz a Bíblia que ela chorava. Ela se entregava. A ponto do sacerdote olhar para ela, aleluia, e falar que ela estava embriagada. Tem momento na nossa vida que a gente chora tanto. Aleluia. Aleluia, que parece que a gente está embriagado. Aleluia. Mas só quem te conhece, no fundo, como foi falado nessa tarde, é o Espírito Santo, e Ele está no nosso meio nesta tarde, e Ele está contemplando a tua necessidade, Ele está contemplando o teu choro nesta noite, nessa tarde, e eu creio, aleluia, que algo vai acontecer. E aquela mulher, ela fala para o sacerdote, para Eli, ela falou assim, olha, a tua serva não está embriagada, não me tome com serva, com filha de Belial. A tua filha está entristecida de coração. Ela conta a história dela para Eli. E aí ele fala assim, olha, vai, o Senhor te conceda conforme a tua petição. Eu creio, irmão, pelo olho da fé, que aquela mulher já desceu grávida para a glória de Deus. E no próximo ano ela foi lá agradecer. Aleluia. Samuel começou a gerar dentro do ventre daquela mulher, porque ela chorou, aleluia, na parede. Ela mudou a oração dela. Enquanto ela estava só pedindo, aleluia, aleluia, ela não estava recebendo nada, ela estava indo só para adorar e entregar a sacrifício ao Senhor. Mas quando ela foi com o coração contristado, Deus ouviu. A Bíblia diz que a nossa oração, irmão, aleluia, o choro, a nossa lágrima, aleluia, o anjo vem, colhe cada gota, aleluia, cada gota das nossas lágrimas, aleluia, é como uma palavra para o Espírito Santo. Ele diz que se a gente não tiver, aleluia, palavra para falar, mas chora. Ele contempla, ele sabe que cada choro, cada gota do nosso choro é uma palavra. E o anjo pega aquilo ali, transforma em ouro e leva para a gaveta do céu e deixa guardadinho. Aleluia. E o texto vai dizer, voltando, irmãos, que havia uma tempestade. E na tempestade, louvado seja Deus, os discípulos ficaram desesperados, coisas que eles estavam acostumados, aquele ambiente, aleluia, e com o tempo, aleluia, porque era tempestade, era vento contrário, aleluia, era mais agitado e uma escuridão tremenda. Eles se guiavam pelas estrelas. Mas o texto vai dizer que o vento era contrário. A tempestade, o céu se fecha, não aparece estrela, não tinha como guiar. Eles estavam praticamente perdidos. Deus! Se tem alguém perdido nessa noite aqui, vai ser achado. Deus santo, Deus vai fazer algo aqui nessa tarde, creio. Aleluia! General, Deus tremendo. Oh, aleluia, aleluia. E quando eles estavam, irmãos, desesperados, Jesus veio passeando. Ele veio de mansinho.
Imagina, irmãos, o sacrifício, o desespero daqueles discípulos. Imagina você, botando na cabeça. Em alto mar, de noite, um vento contrário, vento forte. Como é que você estaria? Eu peguei um barco uma vez, vou contar rapidinho, eu peguei um barco para a gente pescar em alto mar. E a gente pegou um vento contrário. E o barco fazia assim, irmãos, olha só. O barco ele subia e picava assim, parecia que ia entrar de mar dentro. Pegava a água, subia de novo, porque a onda fazia assim, ó. E o barco ia para um lado e ia para o outro, ninguém ficava com medo. E os tripulantes, tinham 11 homens nesse barco. E tinha uns 3 ou 4 crentes e o resto tudo ímpio. E o povo lá falou assim, e aí, esse barco vai afundar, que não sei o que. Eu falei assim, agora é o momento da gente aceitar Jesus, irmão. Quem não aceitou, aceita hoje. Porque se descer, aleluia, aleluia, vai direto para a glória. Porque, irmãos, aleluia, nós que somos crentes, aleluia, nós temos uma promessa. Ele vai me buscar. Mas quem não tem essa promessa? Quem ainda não está debaixo da graça? Quem ainda não aceitou a graça? Vai ser difícil naquele grande. Então o barco estava agitado. E Jesus, de repente, Jesus veio andando suavemente sobre as águas. E quando eles contemplam Jesus vindo, eles viram um vulto. Eles viram um homem no escuro, um vulto vindo, chegando perto deles. O texto diz que eles ficam apavorados, imaginando que eram fantasmas. Tem situação na nossa vida, irmãos, está tão difícil, tão ruim, aleluia, que tudo, quando a gente olha por cada lado, a gente pensa que tudo é fantasma. Tudo é coisa, aleluia, que... Mas não, a gente sabe que é Deus que está no controle das coisas. E de repente, aleluia, eles gritam, é um fantasma, com medo. E Jesus dele acalma, fala, calma, gente, não, sou eu, não tenha medo. E no momento que eles olham, realmente Pedro fala, Senhor, senta mesmo. Manda que eu vou até o Senhor. E Jesus fala uma palavra. Recebe aí. Vem. Só isso. Jesus não fez uma grande pregação. Olha o mistério. Jesus não fez uma grande pregação. Jesus não fez uma grande oração. Jesus não fez malabarismo. Não. Ele simplesmente falou assim, vem. Pedro recebeu essa palavra. A Bíblia diz que se nós pregamos, o ouvinte da palavra, a gente pregarmos a palavra e alguém ouvir com fé, o milagre vai acontecer. Está aqui, ó, milagre. A Bíblia fala isso. Se você ouvir e crer, você será abençoado. Jesus falou assim, olha, vem. E Pedro, rapidamente, ele desce do barco. Imagina tirar o pé de um lugar sólido e pisar num lugar que você sabe que é líquido, né? Vai afundar. Mas quando ele bota o pé na água, ele sente firmeza. E bota o outro pé. E ele sente que ele está firme, não afundou. Há um milagre acontecendo. Porque ele falou, ouviu bem, ele foi, e sentiu fé. E o texto vai dizer que quando ele creu na palavra, bem, ele foi. E no momento que ele está indo, aleluia, ele sente que aconteceu alguma coisa. Começa a acontecer um milagre, aleluia, no momento que nós decidimos a obedecer a palavra do mestre. Bem, então a gente vai, no momento que a gente vai, aleluia, se aproximando do mestre, aleluia. Eu quero te dizer uma palavra. Aleluia. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, aleluia, mais o inferno vai tentar se levantar para tentar te parar. Porque ele não quer fazer com que você chegue até Jesus. O apóstolo Paulo diz que ele combateu um bom combate. Ele combateu um bom combate. Encerrou a carreira e guardou a fé. Não desistiu. Então Pedro, quando começa a ir, ele olha para o problema. E no problema que ele olhou, ele desanimou, ele perdeu a fé.
O que eu quero falar para você nessa tarde? Eu não sei qual é o seu problema, mas através dessa palavra eu creio que você vai sair daqui vitorioso. Mas você, quando estiver lá fora, você não pode olhar para o seu problema de novo. Você tem que olhar para a cruz. Você tem que olhar para Jesus, porque Ele já te deu a vitória. Então, quando você sair daqui, aleluia, muitas das vezes a gente fala isso quando a gente desce no monte, ó, vamos descer ligado, para a gente não perder a nossa vitória lá embaixo. Porque o diabo fica lá na espreita, lá para tentar tomar, irmão. Então o texto vai dizer que Pedro ele começa a caminhar. Mas quando ele começa a olhar para o vento, a Bíblia vai dizer que ele começa a afundar. Cadê a fé dele? Ele teve fé para dar uns 3 passos, 4 passos. E de repente, ele afunda. Interessante que Jesus, ele pede socorro, Jesus vai lá, estende a mão, porque Jesus está sempre pronto a nos socorrer nos piores momentos da nossa vida. Jamais ele vai deixar eu e você cair. A Bíblia diz que Deus não dá prova além daquilo que nós podemos suportar. O que você está passando hoje, aleluia, não olha para falar assim, Deus está me punindo, não, irmãos. Deus, Ele não permite além daquilo que você pode suportar. Se você ainda está, aleluia, de pé, porque você está suportando ainda. Mas a Bíblia vai dizer que Ele, mesmo dando, aleluia, o livramento, Ele ainda continua dando o livramento. Então o que a gente vai entender? Jesus pega Pedro, bota dentro do barco e entra dentro do barco. No capítulo anterior, a Bíblia vai dizer que Jesus ele entra dentro do barco e deita na proa do barco e dorme. E de repente, outro capítulo do Evangelho vai falar disso. Jesus ele entra dentro do barco e escolhe um lugar para dormir. E os discípulos vão remando. E de repente vem uma grande tempestade também no mar. Amém? Então, quando eles começam a ver que até o barco começa a virar, começa aquele negócio todo, aí vão lá e chamam, mestre, não se importa que nós perecemos, vamos morrer. Aí Jesus acorda, olha para eles, homens de pequena fé, meu Deus. Meu Deus. Aí vai lá, acalma a tempestade e eles ficam maravilhados. Interessante que Jesus ali estava no barco. Mas Jesus, para testar a nossa fé, irmão, da outra vez ele vai estar fora do barco. Glória! Porque na primeira vez ele estava no barco, mas ele queria ver a minha e a sua fé. Mas na segunda vez ele está fora do barco. Quer dizer, ele te deixa no barco sozinho para você exercitar a sua fé, para você crer no milagre que pode acontecer na sua vida. Aleluia! De repente, no momento que você está passando nessa ventania, nesse vento, nessa tempestade, aleluia, Jesus não está no seu barco agora. Mas Ele quer provar a sua fé. Ele quer ver você falar para o vento, aleluia, acalma vento, acalma a tempestade na minha vida, acalma o problema. Sai daí, em nome de Jesus, eu sou filha do rei, Ele está comigo, Ele tem me abençoado, Ele tem me prometido, a vitória é minha, sai Satanás, sai fora, repreende. Você tem que usar a autoridade que Jesus te deu, aleluia. Irmãos, aleluia, eu vou dizer uma verdade aqui, a Bíblia vai dizer, glória a Deus, a Bíblia vai dizer, no Velho Testamento, a única coisa que fazia a oração, a petição do ser humano chegar a Deus, era pelo sacerdote. Ele pegava um animal, um cordeiro, levava para o sacerdote. O sacerdote, ele pegava, fazia a oração da transferência de pecados. Ele pegava, botava a mão sobre a cabeça do animal e sobre a cabeça do pecador. E ali, ele transferia o pecado do homem para aquele animal, para aquele cordeiro. E depois da oração feita, ele pegava o cordeiro, sacrificava o cordeiro no lugar do homem. Em vez de ser o homem, seria o cordeiro. E ali espargia o sangue sobre o altar, sobre o mistério lá. E ele tinha capacidade, ele podia entrar no lugar santo dos santos. E lá ele fazia a petição para Deus e trazia para fora, para o arraial, para entregar para o povo. Porque havia um lugar santo e
e o lugar santo dos santos, que ninguém podia entrar. O sacerdote, para entrar, ele tinha que estar muito purificado na presença de Deus. Ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura e com um chocalho nos pés. E lá ele ficava rodeando, aleluia, o altar lá e fazendo barulho. Por quê? Quem estava com a ponta da corda lá fora ficava escutando. Porque se o barulho parasse, ele morreu lá dentro. Porque ninguém podia entrar lá dentro. Aleluia. Somente quem era preparado, era o sacerdote que podia entrar. Então quando ele estava em 100% com Deus, ele saía normalmente. Mas tinha muitos que entravam ali de qualquer maneira e ficava morto lá, ficava fulminado. Aí eles puxavam com a corda e botavam lá para fora. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus morre na cruz. Ele rasga o véu que fazia impedimento entre o homem e Deus. A separação, véu que tinha aqui, ó. Vamos aqui tem uma cortina que ninguém pode entrar aqui no lugar santo dos santos, a não ser o sacerdote. Aqui tinha um outro véu, aleluia, que era o lugar santo. Também só o sacerdote podia entrar. Então, Jesus, quando ele morre na cruz, derrama seu sangue, ele rasga esse véu, de cima a baixo, e rasga esse véu e abre, dando, aleluia, a liberdade de nós, ser humano, a entrarmos no lugar santo dos santos. Significa que aquilo que impedia eu e vocês de entrar, hoje nós entramos. Significa o quê? Que antes a gente tinha que pedir oração para o sacerdote. A gente ia pedir perdão pelos nossos pecados para o sacerdote. Hoje não. Hoje basta você dobrar o seu joelho e falar diretamente com Deus. Hoje nós temos essa liberdade. Deus tem colocado isso através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso mediador e salvador. Não existe outro. Ele diz em João capítulo 15, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o mediador, amém, irmão? Então o texto vai dizer que quando os discípulos estavam no outro barco e Jesus dormindo, eles ficaram desesperados. E Jesus acorda e olha para eles e fala assim, poxa, era somente falar, né? Estender a mão e profetizar aí, ó. Vento acalma, tempestade acalma, e acontecer. Mas Jesus olha para a fé. Então no momento que ele olha para a fé, aleluia, aí Jesus, quando Jesus fez no outro caminho, que Jesus não estava no barco, Jesus ele entra, e Jesus fala a mesma coisa. Jesus testou eles primeiro lá atrás, para poder ver o milagre acontecer lá na frente. Quase aconteceu porque Pedro chegou a experimentar o milagre, né? Mas Jesus entrou no barco e acalmou a tempestade de novo. E a Bíblia vai dizer que eles foram para outro lugar lá, depois que eles já atravessaram, e pregou naquela cidade toda ali. E foi uma grande bênção, porque muitos glorificaram o Senhor. Então o que Deus quer fazer para a minha vida, para a tua vida hoje, aleluia, é nos dar vitória. Deus não quer te pedir ninguém vazio nesta tarde. Amém? Se você recebe essa palavra, toda a honra e glória do Senhor. Amém? Eu não vou me estender mais, porque já deu a hora. Tem dia que a gente prega muito, mas